Professor Ellison, a Lei 14.195, recentemente publicada, alterou o Código de Processo Civil e deu preferência à citação eletrônica. Nós vamos aplicar isso ao processo do trabalho? Desde a Lei 11.419, que trata de alguns atos eletrônicos, nós já temos essa sistemática também viabilizada no processo do trabalho. Então, já desde 2006, a gente tem essa autorização para citações eletrônicas. A Resolução 195 do Conselho Nacional de Justiça traz essa sistemática que é implementada também aqui no processo do trabalho. A própria resolução, também 185 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, viabiliza, portanto, a incidência no processo do trabalho. Mas e agora, essas novas regras do processo civil? Eu vou também aplicar ao processo do trabalho? Plenamente compatível com o processo do trabalho a citação eletrônica. Embora a CLT, lá no artigo 841, só fale da citação postal inicialmente, por óbvio que por uma lacuna ontológica, nós temos aí então evoluções tecnológicas que vieram, nós vamos aplicar essa sistemática ao processo do trabalho. E aí vem então o artigo 246, atual, modificado pelo CPC, e diz, olha, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis contados da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentado do regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Esse dispositivo, ele traz então essa preferência. A preferência, a partir de agora, passa a ser o meio eletrônico, até para dar agilidade e efetividade ao processo. No entanto, é interessante a gente destacar o seguinte: quem vai indicar o endereço é o próprio citando. E esse endereço ele vai entrar num banco de dados do Poder Judiciário que vai ser regulamentado ainda pelo Conselho Nacional. Então, ele não vai ter que fazer um cadastro em cada um dos tribunais. Nós temos 91 tribunais no país. Então, imagina uma empresa em âmbito nacional, ela teria que cadastrar em todos. Não, vai ser um cadastro direto no Conselho Nacional de Justiça, regulamentado, na verdade, pelo Conselho Nacional de Justiça, e a partir dali, esses dados serão distribuídos dentro do Poder Judiciário, evidentemente. Só que nós ainda não temos essa regulamentação. Então, portanto, a gente ainda não tem esta definição pelo Conselho Nacional de Justiça, tem que aguardar sair essa regulamentação para poder efetivar esse dispositivo. E é interessante destacar que ele fala que a citação por meio eletrônico vai ser realizada em até 2 dias úteis, o que é muito semelhante ao processo do trabalho, quando lá no 841 ele fala que em 48 horas será expedida a notificação via postal. Então aqui é uma determinação para a secretaria, evidentemente que é um prazo impróprio, é uma determinação para a secretaria, no caso do processo do trabalho, evidentemente, que vai então expedir essa notificação no prazo de 2 dias úteis. E aqui, para nós, entendendo-se notificação no sentido genérico, que tem como espécie a citação eletrônica também. E é interessante também a gente trazer em destaque que agora vem o CPC reforçando o que já existia, evidentemente, desde o CPC de 2015, impondo a obrigatoriedade de se manter este cadastro eletrônico para todos os efeitos, seja de citação, seja de intimação, dando prioridade, portanto, a esta modalidade. O parágrafo 1º-A, ele vem e fala, olha, a ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados o recebimento da citação eletrônica, implicará a realização de citação. Aqui é interessante a gente destacar, gente, que quando eu falo de intimação eletrônica, a sistemática da intimação eletrônica, ela é, olha, eu vou disponibilizar essa intimação, deixo 10 dias corridos, se você não abrir, eu considero você intimado. Na citação não vai ser dessa forma.
Na citação, eu te dou 3 dias úteis para você abrir. Se você não abrir, eu considero que você não foi citado, até para não ter ali um processo à revelia. E aí, neste caso, é interessante também a gente aqui levantar que o dispositivo vem e estabelece, de certo modo, uma penalidade, um ato atentatório à dignidade e justiça, quem não abrir de propósito essa citação. Então, ele continua, olha, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos tais, então, ou seja, não por citação eletrônica, mas por correio, oficial de justiça e tudo mais, deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação da citação enviada eletronicamente. Então, você vai falar, caiu no lixo eletrônico, não verifiquei e assim sucessivamente. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação. Então, se você vem e não justifica, por isso que no inciso, o parágrafo anterior, ele fala que você precisa dar uma justa causa, um justo motivo para não ter recebido aquela citação. Se assim você não fizer, fica sujeito à incidência deste ato atentatório à dignidade da justiça, que, no caso da falta de conhecimento, nós sabemos vai para a própria União aqui, na hipótese da Justiça do Trabalho, tá? Também o parágrafo 2º vem reforçando o que já existia, o dispositivo no parágrafo 1º aplica-se à União, Estado, Distrito Federal, municípios e as entidades da administração indireta. Parágrafo 4º. A citação por meio eletrônico, as citações por meio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização de confirmação de recebimento e código identificador. Então, como regra, vai ser por meio eletrônico, indicando ali se você recebeu ou não, e toda essa regulamentação, repito, vai ser feita pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda não está regulamentado, tá? E para fechar, ele impõe que as microempresas e pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo, quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o tal da Rede Sim, né? O que ele quer dizer com isso? E no parágrafo 6 ele complementa. Para fins do parágrafo 5º deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado do Rede Sim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal, tratamento de dados pessoais. Antigamente, então, com o CPC, impôs-se que as empresas tivessem que fazer esse cadastro, mas os tribunais acabaram não efetivando isso. Mas as empresas de pequeno porte e microempresa não estavam obrigadas a fazer esse cadastro. Hoje, com a Rede Sim, então ela vai pegar os dados da Rede Sim e, com base naqueles dados, então, o endereço eletrônico dela vai ser aquele que ela forneceu na própria Rede Sim. Então, se ele não estiver lá, ele passa a ser obrigado a fazer esse cadastro também lá no Conselho Nacional de Justiça, quando ele regulamentar, tá? Então, atente-se que agora todas as empresas, a partir da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, passam a ser obrigadas a fazer este cadastro, o que de certo modo já era com o CPC 2015, mas agora vai ter uma maior efetivação, a fim de que as citações e, consequentemente, as intimações passem a ser feitas por meio eletrônico e a gente ganha aí um tempo considerável no processo, acabando com aqueles períodos lá que nós chamamos de prazo morto no processo, relacionados à realização da citação. Ok?